E aí, tudo bom? Meu nome é Miguel, você está no canal Visão de Jogo e eu sei que eu estou um pouco sumido, tá bom? Peço desculpas sobre isso, eu estou um pouco sumido faz um tempinho desde esse videozinho aqui, né? Desse vídeo triste, que eu não volto a gravar vídeos aqui pro canal. Mas bom, estamos aqui mais uma vez para falar de Copa do Mundo, tá acabando. Tá, esse daqui provavelmente é o antepenúltimo vídeo de Copa do Mundo, né? Ainda faltam dois, eu pretendo gravar sobre o jogo de hoje, Inglaterra e Argentina, e também sobre a finalíssima, grandíssima final da Copa do Mundo, tá? Bom, aqui a gente está para aliás, aqui eu estou aqui para falar sobre a grandíssima partida, né? A grandíssima exibição da Espanha sobre a França, o banho de bola que deu a Espanha sobre a França, que acabou, acho que, acabando com muitas apostas do pessoal, né? Muitos bolões, né? O bolão do pessoal, com certeza teve gente que foi por água abaixo por conta desse jogo. E, assim, é totalmente compreensível, tá? Porque no início desse torneio, eu falei, não, a França tá... Aliás, a Espanha tá ao mesmo nível da França, mesmo nível da Argentina, vai dar o mesmo trabalho que todas elas. Só que, pelas exibições que a gente viu no torneio, desde o início, não dava muito essa impressão que estavam no mesmo nível, né? A Argentina passando fácil de Áustria, Jordânia e... qualquer outro? Áustria, Jordânia e Argélia. França, pô, caminhando a passos largos, assim, facílimo aquele grupo lá. Podia ser, de repente, o grupo da morte. A França transformou ele numa facilidade absurda contra Senegal, Noruega e Iraque. E a Espanha foi a única que passou perrengue, né? Empatou com Cabo Verde, aí beleza, ganhou bem da Arábia Saudita, né? Uma goleada. Mas depois, no jogo talvez mais desafiador do grupo, né? Que acabou não sendo isso por conta da péssima atuação do Paraguai, aliás, perdão, do Uruguai, acabou que foi um jogo pacato e que foi decidido num frangaço do Muslera, né? Num jogo que a Espanha não jogou nada. Os principais jogadores, Rodri, Yamal, Pedri, né? Nenhum desses aí conseguiu performar muito bem naquele jogo, né? O Rodri, assim, fez uma partida assustadora, cara. Me deu até um susto mesmo, porque eu considero um jogador de elite, um dos melhores do mundo na posição, mas naquela partida ele estava assustador. Bom, mas o que importa é que a Espanha foi galgando, melhorando o desempenho, né? Jogou muito bem contra Portugal, apesar do placar magro, né? Isso, inclusive, acho que é um grande problema da Espanha. A questão de fazer placar muito magro constantemente, né? De fazer um placar muito magrinho e assim, 1-0, o jogo está completamente aberto, né? Portugal teve chance de empatar nos últimos minutos ali, né? Mesmo com toda a superioridade da Espanha durante os 90 minutos, ainda assim Portugal teve grande chance de empatar pelo jogo ainda ter permanecido no 0-0, no 1-0 até o final. Bom, a Espanha teve uma classificação muito fácil contra a Áustria, né? Assim, acho que era o que todo mundo esperava de fato. Depois foi contra a Bélgica, se eu não estou enganado, acho que foi Bélgica e depois Portugal, se eu não me engano, sim. Foi Bélgica e depois Portugal. Contra a Bélgica passou perrengue, tomou o primeiro gol. Aliás, não, a Bélgica foi depois, né? Contra a Bélgica passou muito perrengue, tá? Tomou o primeiro gol nessa Copa. A Espanha tem um gol tomado nessa Copa inteira. Isso é bizarro. Chegando à final agora. E passou perrengue. Mas, bom, conseguiu classificar, enfim. E agora, contra a França, cara, eu esperava qualquer coisa desse jogo. Mais um 5-4, igual foi no ano passado, sei lá, qualquer coisa. Menos a facilidade que poderia ter alguma das seleções, ou França ou Espanha. E a Espanha jogou muito fácil, jogou com uma facilidade absurda contra uma França que pareceu assim perdida em campo, até tentava utilizar a sua estratégia, né, de
tentar sair rápido, botar o Mbappé na cara do gol rapidamente, mas em 2 oportunidades inclusive. Isso funcionou, mas o Unai Simon estava muito ligado em ambos os lances. E fora isso, é difícil de lembrar alguma outra chance de perigo que a França teve no jogo, tá? A Espanha, eu acho que essa é a grande diferença entre a França e a Espanha. A grande diferença entre essas duas seleções é que uma delas depende muito, muito da individualidade dos jogadores, né? Depende muito. A França, de fato, com certeza, depende muito da individualidade dos seus jogadores, de Kylian Mbappé, do próprio Barcola, né, botando na frente, o Doué, o Dembélé. Ela depende muito dos seus grandes jogadores. Se eles no Olise, que fez uma partida terrível, se esses grandes jogadores da França não estão performando bem, a seleção desaba. A seleção desaba. E essa é uma grande diferença para a Espanha, na minha opinião. Porque a Espanha tem um coletivo muito mais forte, um trabalho tático muito mais forte, muito mais preparado do que a França. Pelo menos foi isso que eu observei em campo, né? Porque, por exemplo, cara, a Espanha, a gente sempre fica martelando que depende muito do Lamine Yamal. E, de fato, né? No dia que a Espanha passar uma dificuldade, é bola no Lamine Yamal e seja o que Deus quiser. Mas não foi o caso ontem, né? Mesmo que ele não tenha feito uma partida brilhante, assim, não foi uma partida ruim, até porque sofreu pênalti, enfim, participou de algumas jogadas. Mas também não foi uma partida brilhante, não foi uma partida de Lamine Yamal, né? Como a gente está acostumado já a ver, a gente sabe do nível que ele tem, então dá para dizer que não foi uma grandíssima partida dele, mas foi uma grande partida do coletivo da Espanha. Cara, era assustadora a facilidade que a Espanha tinha para sair da pressão da França. A França vinha, tentava pressionar alto, isso com 2-0 no placar já. Vinha, tentava pressionar alto, tentava roubar a bola na frente, assim como fez em quase todos os jogos dessa Copa, se não foram em todos, né? Posso estar enganado, mas acho que foram em todos os jogos da Copa da França. Tem pelo menos um gol em que eles roubam a bola rapidamente e fazem um gol, né? Isso é quase garantido nos jogos da França, quase garantia. Mas não aconteceu. Por quê? Porque a Espanha, ela tá treinada exatamente para isso, para receber pressão lá na frente e sair jogando. Sair de bola de pé em pé, de Rodri para Fábio Ruiz, foi uma grande partida, pro Dani Olmo, que também jogou muita bola ontem, né? Dele pro Baena, pro Oyarzabal, que também não é um centroavante, né? É um falso 9, digamos assim, que parece que cada vez mais a Espanha mostra que não precisa de um centroavante como um Kylian Mbappé, né? Ou um Haaland, né? A Espanha não precisa de um Haaland, a Espanha precisa de alguém como o Oyarzabal, né? Um falso 9 que sai da área, que sabe trabalhar a bola, sabe tocar, sabe vir para o meio campo para abrir espaço para alguém infiltrar, como o Dani Olmo, enfim. A Espanha precisa disso, né? E, bom, voltando ao assunto anterior, o fato é que a Espanha não precisa sempre que Lamine Yamal brilhe, que Nico Williams ache alguma forma de quebrar a defesa. O Pedri também, que acho uma pena não estar fazendo uma Copa tão boa. Mas, tanto é que a gente viu contra Cabo Verde, né? Cara, o Lamine Yamal entrou, do momento em que ele entrou até o final do jogo, era o pessoal tocando bola nele e torcendo pelo melhor, para ele fazer alguma jogada espetacular e conseguir deixar algum companheiro na cara do gol. Então, quer dizer, a Espanha não é indestrutível não, tá? Assim como a França também não era, a Espanha não é indestrutível. Se os jogadores todos, o coletivo, tiveram um dia ruim, como estava nesse jogo contra Cabo Verde, por exemplo, vai ter que depender das individualidades também. Agora, quando o coletivo tá em um bom dia, cara, a Espanha deve ser a melhor seleção do mundo. A Espanha deve ser a melhor seleção do mundo. Olha a facilidade que encontrou o segundo gol. Sabe, o segundo gol, cara, veio naturalmente, de uma posse de bola de, não sei, quase 2 minutos. Ficou, toca pra lá, toca pra cá, toca pra lá, até que chegou no Pedro Porro. Ele encontrou o Dani Olmo, que fez, né, como eu disse, uma grande partida. Ele tá jogando muito essa Copa do Mundo, Dani Olmo, né? Mas, enfim, fez uma grande partida. E achou esse passe
pro Pedro Porro no pivô. Ele invadiu a área sozinho, né? O Doué não marcou, o Digne não marcou, ninguém acompanhou o Pedro Porro, ele passou sozinho, parecia até uma pelada, um lance de pelada, e botou para dentro, né? Bom, esse era o foco principal do vídeo, tá? Falar que, na minha visão, o coletivo da França, aliás, da Espanha, é muito melhor do que da França, porque as grandes estrelas da França não estiveram num grande dia. Então não teve posse de bola, não teve até a tentativa da marcação-pressão, mas não deu certo. Então, assim, a França é uma das seleções que depende muito das suas grandes estrelas estarem em um grande dia. Já a Espanha, pelo menos na minha visão, mesmo com o Lamine Yamal não tendo tido uma grande exibição, né, como muitos esperavam, ainda assim ganhou com extrema facilidade e está na segunda final da Copa da sua história. Vamos ver se chega ao bicampeonato. Bom, eu acredito que amanhã fazer o vídeo sobre Inglaterra e Argentina. Cara, tô muito animado para esse jogo, tá? Eu tava animado para esse jogo, eu vou ser sincero agora, tá? Falando como torcedor, eu tava muito animado para assistir esse jogo de França e Espanha, pensando que ia ser um jogão, assim, tipo aquele 5-4 do ano passado. Não necessariamente com tantos gols, mas pelo menos um jogo lá e cá, né? Agora, a verdade é que foi um jogo um pouco mais pacato, porque a Espanha abriu o placar muito cedo e a França simplesmente não conseguiu reagir, né? Não teve grandes jogadas para conseguir essa reação do gol da Espanha. Então, assim, esse jogo de hoje, cara, eu espero grandes coisas dele. Espero grandes coisas. Espero que os protagonistas apareçam, né? Julián Álvares, que vamos ver se agora ele aparece nessa Copa de fato, depois daquele golaço contra a Suíça. Também o Messi, obviamente. Jude Bellingham, Harry Kane, enfim. Eu espero que seja uma partida com muitos gols, tá? Eu espero que seja uma grande exibição de ambas as equipes, porque quem ganha com uma exibição dos grandes protagonistas é a gente, né? O espectador do futebol é o amante do futebol que aproveita. Hoje, né, eu tô gravando isso, quer dizer, claro que eu tô gravando isso na quarta-feira, porque esse vídeo tá saindo na quarta-feira. Esse jogo define o segundo finalista, né? A Espanha já tá lá, resta saber se vai ser ou Inglaterra ou Argentina. Cara, passando rapidamente nesse jogo, eu acho que vai ser um jogo muito pegado, tá? Muito pegado porque a Argentina tem uma rivalidade muito acesa contra a Inglaterra. De repente a Inglaterra nem tem uma rivalidade tão grande, né? Nem sinta tanto essa necessidade de sentir uma rivalidade absurda. Mas a Argentina sim. E a gente sabe muito bem que quando o argentino tá chateado, tá irritado, ele não economiza na porrada, né? Então, assim, eu acho que esse jogo vai ser muito quente, tá? Vai ter muita discussão, acredito que vai ser tipo aquele Argentina e Holanda. Só espero que não deixe de ser um grande jogo como aquele Argentina e Holanda foi, apesar de toda a bagunça que teve, tá? É isso. Deixa eu só falar uma coisa. Eu estou participando frequentemente das transmissões ao vivo, né, do programa A Voz do Esporte, do Fernando Bonan. Se você for daqui da região do Rio de Janeiro, você provavelmente já ouviu falar. Ó. É esse canal aqui, o nome é Canal Fernando Bonan. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, se você quiser dar uma passada lá, para me prestigiar também, prestigiar o próprio Bonan, que também é um grandíssimo entendedor de futebol. A gente vai estar lá a partir das 6 horas, basicamente após o final do jogo, claro, se não tiver prorrogação. Espero você lá. Se você quiser aparecer lá, dar um oi e falar, vem pelo canal Visão de Jogo e tal, vou ficar muito feliz, tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, considere se inscrever no canal, deixar o seu like. Te vejo no próximo vídeo. É isso. Aproveita a Copa que tá acabando.